Olá a todos, hoje 7 de junho de 2020, estamos vivendo ainda aqui no Rio de Janeiro, isolamento social por conta da pandemia do coronavírus e buscando sempre trazer aqui uma palavra que possa ser contextualizada ao tempo e ao momento que nós estamos vivendo, enfrentamento dessa pandemia, mas nesses últimos dias, nós que já estamos vivendo um desafio de enfrentar essa pandemia, conseguir suportar esse isolamento. Agora estamos enfrentando um novo desafio que se refere ao ódio. O ódio está como um vírus instalado na sociedade e esse ódio está se espalhando. Então, recentemente foi assassinado um homem negro nos Estados Unidos por um policial branco. Isso desencadeou protestos, e não só nos Estados Unidos, mas em outros países. E agora também um rapaz foi assassinado no México por um policial, por descumprir uma das regras lá de isolamento ou de preservação do coronavírus. Parece que ele não estava usando a máscara, e isso gerou um espancamento por parte desses policiais. Ele foi assassinado, isso gerou uma revolta lá naquela cidade e houve muita violência. Então o mundo hoje ele está caminhando para uma pandemia de violência, de ódio. E aí eu quero trazer hoje aqui uma história, um texto que se encontra lá em Gênesis capítulo 4, que fala do primeiro assassinato que houve na terra, que a Bíblia registra aqui, que foi o assassinato de Caim para com seu irmão Abel, que se encontra em Gênesis capítulo 4, que diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho, um homem. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que quem viesse encontrá-lo não o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Então, esse episódio aqui, essa história narra um assassinato cometido por um irmão contra seu irmão, e aqui já em decorrência do pecado, aqui já havia acontecido a queda dos seus pais. Adão e Eva já haviam desobedecido ao Senhor e tinham caído, e aí eles já estavam sobre a influência do pecado, sob o domínio do pecado, e aí acontece esse primeiro assassinato. E é interessante
porque aqui no verso 4 diz que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Essa situação trouxe uma ira em Caim. Mas quando Deus não aceitou a oferta de Caim, aceitou a oferta de Abel, o Senhor conhecia Caim, o Senhor sabia que já estava no seu interior. E porque ele não aceitou a oferta de Caim. Em Levítico, no capítulo 19, no verso 17 e 18, Deus dá uma orientação, isso é posterior a esse episódio, a esse assassinato, mas Deus faz um alerta assim: não guarde ódio contra seu irmão no coração, antes repreenda com franqueza o seu próximo. Cara, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado. Não procure a vingança e nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio contra o seu irmão no coração. Então a motivação de Caim foi o ódio. Caim passou a odiar Abel e por esse ódio estabelecido no seu coração, ele trama a morte do seu irmão, diz que ele chama seu irmão até o campo e lá ele o mata. Esse crime foi premeditado. Caim premeditou a morte de Abel. Mas Deus vê todas as coisas. Embora Deus pergunte o que você fez, eu já sabia, que ainda diz que o sangue de Abel estava clamando, clamando por justiça, clamando por reparo. E essa condição foi motivada pelo ódio. O ódio instalado no coração do homem, instalado no coração de Caim. Aqui ainda não estava estabelecida a lei, que mais na frente seria estabelecida e seria dada a Moisés, que determinava que aquele que matasse um homem, ele seria morto. Mas aqui em Gênesis, no capítulo 9, após o dilúvio, na aliança de Deus com Noé, no capítulo 9, no verso 5, no verso 1, no capítulo 9, diz assim: Deus abençoa Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu e as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Mas não como carne com sangue, que é vida. Verso 5, ao todo aquele que derramar sangue, tanto de homem quanto de animal, pedirei contas da vida do seu próximo. Então, embora não estivesse aqui instalado ainda, a lei que dizia que aquele que matasse, ele seria morto, era pena, mas Deus fala aqui que ele iria requerer do próximo aquele a quem ele matou. E Caim, ele pediu a Deus, Deus fala: olha, você vai ser errante, e Deus não permite que matem Caim. Deus põe um sinal em Caim como uma condenação perpétua. Por onde Caim andasse, aquela marca estaria com ele, e ele teria que conviver com a culpa, com aquele peso do que ele cometeu. E é interessante porque, no contexto do ódio, muitas vezes as pessoas cometem os crimes e parece que não carregam o peso da culpa. Então tem uma condenação que ele experimentou aqui, que era a condenação da culpa. Ele ia carregar esse peso de ter cometido um assassinato e de ter matado seu irmão.
a lei ainda não estava estabelecida, e mesmo Deus já poderia requerer, mas Deus o preservou. Mas isso motivado pelo ódio. Isso é que o ódio pode fazer no coração do ser humano. O ódio, ele vem em decorrência da queda, do pecado. E toma o coração do homem. O homem sem Deus, o homem separado de Deus, preso na maldade, preso no mal, preso no pecado, é sujeito a se tornar escravo do ódio, instrumento do ódio. E aí, mais na frente, Deus estabelece a lei, né? Que lá em Êxodo, no capítulo 21, do verso 12 ao 14, a gente lê assim: quem ferir um homem vindo a matá-lo terá que ser executado. Todavia, se não fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde ele possa fugir. Se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire até mesmo do meu altar e o mate. Quem ferir um homem vindo a matá-lo terá que ser executado. Então essa era a pena de morte. Todavia, se não fez intencionalmente, né, ele poderia ir para uma cidade refúgio. Deus estabeleceu cidade refúgio para que o assassinato não tivesse sido intencional. Ele poderia, para não ser morto, ele poderia se refugiar lá na cidade. E é interessante, porque isso é na esfera do Antigo Testamento, mas trazendo, né, esse tema do assassinato, do homicídio, do ódio, à luz do Novo Testamento e dos ensinos de Cristo. Em Mateus, no capítulo 21 e 22, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo irasse contra seu irmão estará sujeito ao mandamento no tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus afirmou que o assassinato podia estar no campo das palavras e das emoções. O fato de cultivarmos o ódio contra alguém já implica na transgressão do mandamento, como disse o apóstolo João, lá em 1 João, no capítulo 3, verso 15. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Jesus eleva, né, quem odeia, quem mata no interior, é o assassinato no interior. Ele não se concretiza no outro, mas ele se concretiza em mim, no meu interior, por meio do ódio. Quem odeia seu irmão é assassino. Então, esse contexto de ódio, o ódio leva ao assassinato. Mesmo que não seja consumado lá, mas no interior do homem, ele já matou o outro. E aí, nesse contexto que nós estamos vivendo, em que o ódio está sendo fomentado, nós temos que tomar cuidado para não nos deixarmos contaminar com esse discurso de ódio, com essa manifestação de ódio. Nós não podemos, nós temos que vigiar para que nós não caiamos nessa armadilha do diabo. Lá em 1 João, no capítulo 3, verso 11 e 12, o apóstolo João diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então a mensagem é que nós nos amemos uns aos outros. Ele completa dizendo: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Não sejamos como Caim. Então, a orientação do apóstolo João, a observação dele para a minha vida e para a sua vida, é que nós não sejamos como Caim. Que nos amemos e não odiemos. Em Mateus, no capítulo 22, no verso 34 ao 39, nós vamos poder ver uma orientação de Jesus. Mateus 22,
34 ao 39, diz assim: ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus pegou os 10 mandamentos e sintetizou em 2: amar a Deus e amar ao próximo. Esses são os mandamentos que nós, como discípulos de Cristo, devemos seguir. Contrário ao ódio é o amor. Então nós temos que amar. E amar não é sentimento. Amar é atitude. Amar é ação. Assim como o ódio, ele pode provocar uma ação de destruição para o outro, de assassinato para o outro, como aconteceu com Caim com relação a Abel, o amor pode ter uma ação benéfica e positiva a favor do outro. Então, nesse contexto que nós estamos vivendo, em que muitos estão disseminando ódio, que nós, como discípulos de Cristo, possamos disseminar o amor, possamos viver a partir do amor, possamos fazer do amor um antídoto contra o ódio, uma vacina para que venha nos preservar. A ciência está lutando para descobrir uma vacina contra esse vírus que está instalado na Terra. Eles estão buscando uma vacina que possa curar. Agora, contra o ódio, Deus já estabeleceu uma vacina, que é o amor. Está à minha disposição e à sua disposição. E o amor, ele nos previne contra o ódio e pode nos curar do ódio. O amor nos preserva contra o ódio. Preserva o outro de nós praticarmos ações más, motivadas pelo ódio. E nos preserva também de sermos contaminados. Nesse contexto de tanta diferença, marcado por violência, marcado por segregação, que o mundo começa a viver. Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, do verso 27 ao 28, diz assim: porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Vou repetir: porque todos quantos foste batizados em Cristo, vos revestíveis de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Ou seja, a união em Cristo transcende a distinção étnica. Não há judeu nem grego. Há distinção social. Não há servo nem livre. E há sexual. Não há macho e nem fêmea. Somos um em Cristo. Então, que nós possamos ser um em Cristo. Porque em Cristo, toda diferença ela é anulada. Toda diferença, seja de etnia, seja social, seja sexual, ela é anulada. Porque existe uma igualdade em nós a partir de Cristo. Então que nós possamos, nesse tempo de tanta diferença social, de tanta diferença por meio de etnia, por tanta diferença
de gênero, macho e fêmea, onde existe um contexto de muita violência contra as mulheres. Que nós possamos ser um em Cristo. Que nós possamos ser um em Cristo. Então essa é a palavra que eu quero compartilhar, que eu quero deixar hoje aqui para você. Para mim e para você. Essa lição. Não nos rendemos ou nos rendamos ao ódio. Não sejamos como Caim, que odiou o seu irmão e matou o seu irmão. Mas que nós possamos amar e fazer do amor uma bandeira, e fazer do amor a bandeira da paz, porque foi por amor que Jesus subiu naquela cruz. A mensagem dele foi uma mensagem de amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A motivação foi amor. Toda a ação de Cristo na terra foi motivada pelo amor. E a nossa motivação, nesse tempo, em qualquer tempo da nossa existência, deve ser a motivação do amor. Que Deus possa guardar o seu coração em amor. Que Deus possa guardar o meu coração em amor. E que em Cristo, toda possível ou provável diferença que possa existir entre os homens, ela possa ser desfeita pela unidade em Cristo. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe, rico e abundantemente. Em nome de Jesus.